Então, o governo de Geisel foi marcado pela necessidade de se administrar o avanço da grande oposição feita à ditadura, né? O processo aí de eleição do novo presidente foi marcado aí por eleições indiretas, onde o MDB lançou nomes como, por exemplo, de Ulisses Guimarães, Barbosa de Lima, enquanto os concorrentes do candidato da Arena. Mesmo sabendo que não conseguiriam chegar ao poder, a chapa do MDB correu em campanha denunciando as falhas do regime militar. Em face aí aos problemas enfrentados naquela época, o governo de Geisel convocou Mário Henrique Simonsen para assumir aí o Ministério da Fazenda. Anunciado o Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo buscava conciliar a retomada do crescimento econômico com a contenção da onda inflacionária que realmente atingiu o Brasil naquele período. Dando prioridade ao desenvolvimento dos bens de capital, o governo investiu grandemente nas empresas estatais. As reformas não repercutiram como eles queriam, né? Por causa da economia nacional, não tinha aí muitas condições de se recuperar sozinha dos grandes problemas e da grave crise que estava assolando o mundo naquele período. Assim como o Brasil sofreu com essa grande crise do petróleo, as grandes potências econômicas, né, daquela época, elas também passaram por uma grande retração econômica. Em meio aí da economia enfraquecida, os setores de oposição policial ganharam aí mais força de atuação política. A busca por reformas foi sentida aí nas eleições parlamentares em 1974, onde cerca de, em média, 40% das cadeiras do Congresso Nacional foram aí ocupadas por integrantes do MDB. Os militares da chamada linha dura começaram a perceber que a desaprovação popular estava crescendo frente ao regime militar. E também eles defendiam a necessidade de uma grande flexibilização que pudesse dar grande longevidade ou um período maior ao regime militar. O contexto aí do mercado, por contradições, acabou incentivando os setores mais radicais do regime a cometerem atos extremos de autoritarismo. Em 1975, por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog ele foi assassinado nos corredores do Segundo Exército de São Paulo, fazendo com que acontecessem grandes movimentações de oposição e de questionamento do regime militar, onde as fotos do incidente estranhamente aí mostravam o seu pescoço amarrado com um lençol, né? E na verdade com os pés no chão, né? Então foi colocado muito em dúvida a sua morte, tá? O episódio acabou dando força aí, como eu falei, a diversos movimentos e reivindicações contra o regime militar, tá? Exigindo aí também a anistia dos presos políticos e a realização de uma nova Constituição. Entre as várias entidades que encabeçavam as lutas, nós temos aí a OAB, né, Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, também a Associação Brasileira de Imprensa, Comitê Brasileiro de Anistia e as comunidades eclesiásticas de base, a União dos Estudantes do Brasil, enfim. Várias entidades estavam exigindo uma nova Constituição e também questionando o sistema político que ali era vigente, beleza? Projetando uma ampliação de representação política dos setores de oposição, o governo Geisel ele lançou lá em 1977 o chamado Pacote de Abril. Esse pacote ele promoveu a desarticulação política sustentada pelas premissas aí do Ato Institucional número 5. O Congresso Nacional ele foi fechado, ao mesmo tempo o sistema judiciário e a legislação foram alteradas, tá? E as campanhas eleitorais elas foram restritas, de modo a serem aprovadas leis, tudo por maioria. A maioria simples, tá? Com isso, a ditadura ela conseguiu garantir uma maior sobrevida, né? A ditadura ela conseguiu promover aí uma maioria dos políticos favoráveis à situação, tá? Reafirmando o seu projeto de reabertura política, lenta e gradual, tá? O general Geisel afastou aí
os radicais do seu governo para abrir as portas para as eleições de Figueiredo. Ao fim do seu mandato, Geisel ele tomou aí uma atitude que representou bem o tom que ele tinha, sendo conservador, tá? E fazendo a sua abertura gradual e contínua, né? Como, por exemplo, ele revogou o ato institucional número 5, mas ele deu aí autonomia ao próximo presidente para que ele pudesse instaurar estado de sítio quando fosse necessário, tá bom? O governo Geisel ele foi um governo onde o Brasil passou por vários problemas econômicos, mas mais políticos do que propriamente econômicos, tá bom? Falando um pouco também sobre a história 2, onde nós vamos falar sobre sobre a descolonização da Ásia e da África, né? Apesar que no 25 a gente fala só sobre a Ásia, sobre o caso da Índia e sobre o caso lá da Conferência de Bandung, tá? Mas, vamos lá, falando um pouco sobre o capítulo 25, sobre a Índia, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma descolonização de algumas regiões da África e da Ásia, que nós já estudamos no capítulo anterior. Conseguiram ficar independentes essas regiões das potências europeias, que se tornavam nações e passaram a se tornar nações, né? Nessa visão aí de mundo, de novo mundo pós-guerra, nós vemos acontecendo o processo de independência da Índia. Sobre o domínio de colonização aí, o domínio político, econômico e a colonização dos ingleses, né, desde lá do século XIX, a Índia ela foi dividida em vários principados, com um imenso território, cerca de mais ou menos em torno de 3,3 milhões, cara, é muito grande. Era milhões de quilômetros quadrados, né? Era vista como uma colônia que tinha grande importância econômica para a Inglaterra. Os britânicos eles não foram os primeiros europeus a chegarem lá, né? Primeiro lá desembarcou os portugueses, em segundo os holandeses, depois franceses. Todo mundo explorou, de certa forma, a Índia, tá? Tanto os portugueses quanto também outros povos também, como nós já falamos, principalmente os europeus, tá? Os primeiros nativos britânicos, né, chegaram lá em 1612, estabeleceram várias feitorias. A maior parte da Índia era governada pelo Império Mongol na época, que era fruto da expansão muçulmana naquela região. Os ingleses, por meio de campanha das Índias Orientais, estabeleceram aí uma intensa comercialização com produtos indianos, que nós já sabemos aí, especiarias também, algodão, seda, e também eles eram trocados por vários produtos manufaturados. O Império Mongol, né, não fez aí oposição à comercialização desses produtos com os britânicos, porém, em 1756 as coisas começaram a mudar. Por uma questão aí de problemas, aí com o governo britânico, né, com o comércio britânico, eles entraram em guerra, os mongóis com os indianos, causando aí sim um grande problema com a Índia, né, causando um grande prejuízo à Índia, né, que fazia esse comércio, causando um grande problema aos ingleses, e os ingleses resolveram se vingar, dominando aí a partir de 1858 todo o território da Índia e colonizando a Índia a partir de então, sendo aí dominando, né, sobre o território indiano. Com a Revolução Industrial, a Índia ela passou a ser fornecedora de matéria-prima e também de uma mão de obra vasta naquele período. Foram aí, por exemplo, as tecelagens indígenas, as tecelagens indianas, né, que acabaram falindo devido à grande concorrência com os britânicos, né, perderam aí, não tinham como concorrer com os britânicos. E aí, após a Primeira Guerra Mundial, né, a Inglaterra ficou com a economia enfraquecida e com dificuldades para manter o domínio sobre as colônias que ela tinha, né, principalmente também a Índia. Nesse cenário, os movimentos nacionalistas liderados aí por intelectuais indianos ganharam muita força, mas havia um empecilho para a união dos indianos. A divisão religiosa entre hindus e muçulmanos e também a secular rivalidade entre os grupos religiosos limitavam muito a organização política desse povo.
é muito provável que você já tenha ouvido falar de Gandhi, porque nesse cenário surge esse grande líder, tá? Que passa aí a liderar eles nesse movimento. Mas vamos lá. Ele é uma referência de um movimento pacifista no processo de independência da Índia. Ele ganhou destaque atuando como líder do Partido do Congresso, que reunia aí os hindus. O advogado Gandhi era muito conhecido como Mahatma Gandhi, tá? Que quer dizer aí grande luta. Ele falava muito sobre resistência ao domínio dos colonizadores, mas uma resistência focada em não violência, principalmente focado na desobediência civil. A ideia é desobedecer a lei com um intuito aí de mostrar a todos que essa lei é uma lei injusta. Por isso, deve ser modificada. Nesse caso, é importante que os atos de desobediência sejam acompanhados de justificativas, não somente de ações, tá? Mas sim uma justificativa plausível. A desobediência civil era baseada aí no direito do cidadão de se rebelar às leis injustas. Gandhi ele conseguiu chamar a atenção do mundo por causa das causas, né, de liberdade dos indianos, desobedecendo as leis que eram impostas pelos ingleses, sem se importar em sofrer punições. Ele também fez aí grandes greves de fome para sensibilizar os hindus e muçulmanos sobre a importância de se unir para buscar a tão sonhada independência. Entretanto, né, mediante a isso, havia também o líder da Liga Muçulmana, né, e os conflitos com os hindus que eram constantes, né, essa grande briga e disputa religiosa que existia na Índia. Essa realidade que trouxe aí grandes conflitos de interesse, né, que era favorável aos ingleses, né, enquanto o povo estava dividido, quem ganhava mesmo eram os ingleses, né, contudo aí, dentro desse contexto, na Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, foi aí a gota d'água do enfraquecimento da Inglaterra, que no dia 15 de agosto de 1947, a partir daí, né, em 15 de agosto de 1947, houve a tão sonhada independência da Índia foi alcançada. Mas com a rivalidade dos hindus e muçulmanos, independente da independência, né, permaneceu aí um país dividido em dois territórios, a Índia e o Paquistão. Devido aí por diversos problemas, né, logo após a independência, em 1948, Gandhi acabou sendo assassinado por um radical hindu, juntamente aí com a violência que existia ali, né? Em 1948, a ilha de Ceilão, aí ao sudeste do continente, tornou-se aí o estado do Sri Lanka. Do mesmo modo, o Paquistão Oriental, em 1971, tornou-se aí um país chamado Bangladesh. Falando sobre um outro ponto que também é importante e relevante para o nosso conteúdo, né? Do dia 18 a 24 de abril de 1945, ocorreu aí em Bandung e ficou conhecido como Conferência de Bandung. Uma reunião, né, que na oportunidade aí reuniu líderes de mais ou menos em torno de 29 países, estados asiáticos e africanos, para discutir, né, os destinos de aproximadamente cerca de mais ou menos 1 bilhão e 350 milhões de pessoas. A Conferência de Bandung foi patrocinada pela Indonésia, Índia, Birmânia, Sri Lanka e Paquistão, visando promover a cooperação cultural e econômica entre a África e a Ásia, com o objetivo, né, de rever as políticas neocolonialistas, né, das potências como Estados Unidos e União Soviética. Porém, além de outras nações influentes, né, existia também o chamado imperialismo, né, a promoção indiscriminada aí dos seus valores sobre essas nações que participaram desse encontro, tá? Grande parte aí dos países que participaram dessa reunião, desse encontro de Bandung, né, experimentaram aí a grande e amarga colonização e o domínio econômico dos países europeus. Seus habitantes passaram por uma grande discriminação racial, disputa dentro dos seus próprios territórios, incentivo de lutas internas, tá? E políticas de dominação sobre os países dominados aí pela União, dominados pelos países europeus.
o objetivo era tratar de assuntos que não tinham sido tratados até então. Por exemplo, a influência negativa dos países industrializados sobre esses países que eram colonizados, tá? E os crimes de racismo e outros crimes que foram tratados nessa reunião. Durante esse encontro foi aí proposta ideias para desenvolver um tribunal de descolonização, que seria responsável aí por julgar responsáveis por práticas criminosas e contra a humanidade, responsabilizar todos os países colonialistas e todos os que foram e todos os crimes que foram ali praticados. Outra grande importância, né, outra grande ideia, né, que foi colocada ali foi a concepção de terceiro mundo. Primeira vez que esse termo ele passa a ser utilizado. Apesar de várias discussões que aconteceram nesse encontro, né, foram estabelecidos aí cerca de 10 princípios, tá, baseados nessa reunião. Primeiro, o direito ao respeito, né, aos direitos fundamentais. Nós temos também o direito à soberania e à integridade territorial de todas as nações, respeitando todo o seu território. O reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas, independente do seu estado atual. E não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outros países, que baseado aí na autodeterminação dos povos. O respeito pelo direito de cada nação defender-se individual ou também coletivamente contra alguma ameaça a uma região ou a uma nação. Também nós temos aí a recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada para servir aos interesses particulares das superpotências. Então, um outro ponto também é a obtenção de todos os atos, a obtenção de todo o ato. Dentre esses, nós temos outras determinações, outras resoluções que foram colocadas a partir dessa reunião. Tamanha é a importância dessa reunião para o fim da descolonização da África e da Ásia. Beleza? Então, galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Na apostila de vocês vem descrevendo todos os 10 pontos. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram falar alguma coisa, né, vocês podem colocar e deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Galera, um grande abraço, espero poder ter ajudado vocês. Façam as atividades propostas e tchau!